Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Sofrimento. A vida de Mercedes foi sofrimento, a não ser por um pequeno par de anos, a não ser por um pequeno espaço de tempo em que ela pensou que era feliz. A vida de Mercedes foi sofrimento. Coitada, uma infância judiada, uma infância difícil, na miséria. Mercedes, no entanto, era lutadora, religiosa como ela só. Ela acreditava mesmo que dias melhores iriam vir, e orava e rezava, frequentadora, mas frequentadora assídua da igreja. Não havia uma só semana em que 2 ou 3 vezes ela não fosse à igreja. Mercedes não era bonita, não que fosse feia, era feia sim, mas não feia, não era, mas era muito simpática, era muito simpática. Mercedes cedo, com 13, 14 anos, estava trabalhava para ajudar a família dela. Trabalhava para ajudar a mãe trabalhadora e o pai pinguço. O pai bebia, judiava da família, se impunha pela força. Ela cedo começou a trabalhar. Muito cedo trabalhando, e trabalhava mesmo. Dormia nas casas aonde trabalhava. Foi esta a adolescência dela. Foi esta a maneira que ela passou os seus 13, 14, 15, 16 anos de idade. Foi assim que ela completou 18 anos. Com 18, ela deixou de dormir do emprego, mas continuava como empregada, agora diarista. Não é fácil para diarista, não. A diarista é a faxineira, é aquela que talvez ganhe um pouco mais, mas trabalha por dia, e naquele dia limpa tudo, faz tudo. Ela era esperta, trabalhadora, arrumou 2 casas para trabalhar, 2 dias por semana, depois 3, 4, logo ficou com a semana cheia. Foi nesta época que ela conheceu Jorge. Jorge parecia o príncipe, como sempre. Jorge parecia o príncipe nas histórias de conto de fada. De repente a princesa beija o sapo e o sapo vira príncipe. Na vida real, se beija o príncipe, ele vira sapo. É o contrário. Pelo menos para ela foi assim. Ela acreditava que Jorge era o príncipe, era tudo. Ela o amou. E como? Quando ele propôs vida em comum, ótimo. Ela trabalhou bastante. O primeiro filho que nasceu, um menino que logo desde pequenino era chamado de Tico. O Tico, ele era pequenino. O Tico é um tico de gente. O Tico. Depois uma menina e depois outra menina. Ela trabalhou
mesmo durante a época de grávida, nas 3 vezes, até praticamente o último dia. O marido era meio acomodado, O companheiro Jorge era meio acomodado. Se tinha função, era pintor de paredes. Se tinha trabalho, trabalhava. Se não tinha, bebia. Ficava em bares, não que fosse pinguço que nem o pai dela. Mas era, sabe, boa vida. Mas ela gostava dele e se desdobrava. Trabalhava em casas de família de domingo a domingo. Domingo a domingo. Só que sábado e domingo ela era cozinheira. Trabalhava de cozinheira. Trabalhava por dia. Segunda numa casa, terça, quarta, quinta em outras. E assim, subsequentemente até domingo, e começava tudo de novo. Mas esta foi a época feliz dela. Esta foi a época de sua felicidade ao lado de Jorge. Até que um dia, simplesmente Jorge foi claro. Olha, o negócio é o seguinte, Mercedes. Tô gostando de outra. Essa outra me faz mais feliz, eu me dou melhor com ela. Tô indo embora. Simples, não? Fácil, não? E as crianças? Bem, as crianças são seus filhos. As crianças, você cuida, a mulher que cuida. Não vou levar a criança num casamento novo. Não ia, não foi, não levou. Foi embora. Deu tchau, pegou as coisinhas dele e foi embora. E aí? Ela não teve tempo nem de chorar. Ela tinha que criar os 3 filhos, tudo piquitito. Tico tinha o quê? 3, 4 anos? E ela foi à luta. Não era fácil, não. Pedia para uma vizinha, toma conta durante o dia. Pedia para esse dar uma olhadinha. Deixava a comida pronta, pedia para uma vizinha esquentar. E o coração na mão. Ela saía 5, 5:30 da manhã de casa, voltava às 7 da noite. E aí era labuta diário, lava roupa, prepara comida, arruma a casa, ou dá banho nos filhos. Nunca mais teve homem nenhum. Nunca mais. Envelheceu precocemente. Você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos um tipo de pessoa que a gente olha e pergunta: tem quantos anos? Ah, tem uns 40. Não, tem 30. Ah, não, tem 50. Não, não tem. É aquela pessoa sem idade definida. É aquela pessoa que o sofrimento marca muito mais que o tempo. Assim era Mercedes, e assim o tempo passou. E assim os filhos foram crescendo. E assim, segunda numa casa, terça em outra, quarta em outra, quinta aqui, sexta lá. Sábado e domingo trabalhando também, então não havia parada. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também. E o dinheiro sempre contadinho, sempre justo. Aluguel. Todo mundo tinha pena de Mercedes, mas ela não queria a pena, não. Ela era trabalhadora. E nesse espaço de tempo sempre arrumou o jeito de ir à igreja. Sempre. Quando os filhos eram pequeninos, ela os levava juntos. Depois, já não quiseram ir mais. Mercedes, Tico, 16, 17, ela fazia questão absoluta. Ela fazia questão mesmo
que eles todos, o menino e as meninas, estudassem. Nunca faltou um caderno, um livro, uma caneta. Lógico, não era nada de primeira. Os filhos eram vestidos pobremente, mas decentemente. O que ela pôde fazer, ela fez. Só que o menino, o Tico era revoltado. O Tico era super revoltado. Tenho nada. Nunca tenho nada. Meus amigos têm tudo, eu nunca tenho nada. Ele não via. Nunca viu o esforço da mãe. Se viu, nunca deu valor a esta luta leonina, gigantesca de Mercedes. Luta maior do que suas forças. Mas reconhecimento? Nenhum. Reconhecimento? Nenhum. Mas fazer o quê? Com reconhecimento ou não, tem que se ir em frente. Tem que seguir em frente. E ela seguia, mas doeu. Como doeu quando o filho completou 18 anos de idade. Ela foi parabenizá-lo e o filho desdenhosamente. Mãe, parabéns do quê? Parabéns do quê? O que eu tenho? O que eu tenho? Tenho 18 anos, e daí? Estou estudando, no colégio ninguém olha para minha cara, todo mundo tem tênis de marca, roupa de marca, todo mundo vai em lanchonete e eu? Olha meu tênis. Olha meu tênis. Eu tenho que tomar cuidado para não virar de ponta cabeça, senão todo mundo vê o furo embaixo. Olha essa calça, mãe. Surrada. E já que você veio com esse negócio de parabéns, mãe, para com esse negócio, mãe, de falar que você é decente, honesta, religiosa. Que adianta isso? Que adianta? Você vive batendo no peito dizendo, eu criei meus filhos. E daí, mãe? Criou como? O que eu tenho? O que minhas irmãs têm? E você vai toda hora na igreja agradecer o quê? Essa comidinha que a gente tem aqui. Você vai agradecer o quê, mãe? Que felicidade que a gente tem. Que adianta? É honesta, é decente, é direita, é religiosa. E a gente é o quê? Filho de ninguém. Criado sem pai. Criado sem ter absolutamente nada. Antes ele tivesse dado um tapa na cara dela. Mas mãe é mãe. E depois ela começou a pensar, coitado, ele vê seus amigos, ele vê seus companheiros, todos eles bem vestidos, alguns até de carro, e ele, coitado do Tico, ela ainda, boazinha, pensava assim. E em suas orações, quer em casa, quer na igreja, ela pedia por ele. Pedia a intercessão de tudo que é santo a favor do filho. O tempo continua passando, mas alguns meses se passam. Mãe, eu não vou mais na escola. Vou parar de estudar, mãe, tô com vergonha. Todo mundo já tá com 18, 19 anos de idade, meus amigos de carro. Eu chego lá no pé 2. E sempre não tenho nem dinheiro para um lanche, nem nada. Então, mãe, tudo bem, não tô dizendo que a senhora não tem, vai fazer o quê? Antes a senhora fosse, sei lá o quê.
Tudo bem, mãe, a senhora é religiosa, é decente, honesta, adianta muito. Adianta muito. Meu filho, dizia ela, isto é a essência da vida. Oh, mãe, se a senhora quiser viver na miséria até o fim, tudo bem, mas eu não. Não vem com esse papo de vai na igreja, de seja honesto. Eu não. Se aparecer aí uma oportunidade, eu vou nessa, mãe. Vou ficar rezando pra quê? Pra não ter nada. Pai dos meus amigos, mãe de meus amigos, ninguém vai na igreja. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém vive batendo no peito falando eu. E mãe, com o perdão da sinceridade, mãe. As mães dos meus amigos que têm a mesma idade de você, mãe. Você parece mãe delas. Tá velha. E ganhou o que com isso? E ganhou o que com isso? Não vem com esse papo, mãe, de religião. Não vem com esse papo de honestidade pro meu lado, não, mãe. Eu sei o que é a vida. Tenho 18 anos, mas sei. Você tem quanto? 37, 38, parece ser 50, mãe. Desculpa. E vai ficar nessa até o fim da vida. Enquanto aguentar trabalhar. Aquilo doía. A mãe pensando, coitado do meu filho. Ainda pensava assim, coitado do meu filho. Se eu pudesse, daria o céu para ele. Se eu pudesse, daria tudo para ele. Mas não posso. Só um intervalo. Daqui a pouco a gente continua com esta história. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro.